Muito boa noite, amigos. Está no ar mais um TV Com Esportes. Aí, quase 7 horas da noite, como de costume, desde segunda-feira, estamos iniciando mais cedo, 15 minutos para 7, sempre aqui, horário esportivo na TV Com, sempre para Trilegal, a sua vida muito mais Trilegal, e Unisul Virtual, a melhor universidade à distância do Brasil. Já ponho à disposição de você, amigo telespectador, o nosso canal interativo, que é o WhatsApp, 9599-2284-51. Se você não está em Porto Alegre, está aí aparecendo o número, participe conosco, o programa hoje está demais. Eu quero fazer uma denúncia já de cara, esta imprensa sensacionalista que está, ó, um dia de fúria, só se fala nisto, de Fabrício, que loucura. E a gente começa falando então da polêmica Fabrício. O cara já xinga e já vai. Estou aqui com o Cláudio Brito, nosso grande advogado e também apresentador do Conversas Cruzadas, entre outras coisas, né, Cláudio? Tudo bom? Conselheiro do Inter. Conselheiro do Internacional, aliás, está aqui por isso hoje, né? Para a gente entender um pouquinho mais esse furor. A indignação, o sentimento, e depois o doutor vai nos ajudar também a interpretar este imaginário coletivo. Tanto no WhatsApp de conselheiros do Internacional, como em manifestações avulsas de torcedores, todos dizem, mesmo quando relevam a conduta do Fabrício e até compreendem a sua biografia, que é difícil, que é sofrida, tem dito tudo certo, menos jogar a camisa no chão. Aquele é o ato mais... Exatamente. Correto. Há outros atos, né? Parece que ele estava com problema de tendinite aqui, ou coisa parecida. Não, é a campanha, todo mundo está falando da campanha 1 é 11, que o Internacional dá. Tudo bem. E há um detalhe, há um momento que ele deixa expresso que é para todos, ele faz assim. Sim, é para vocês todos, é para vocês todos. Não era só para aqueles que eu vou embora, etc. E diz palavrões. O árbitro do jogo já botou na súmula. Ele já está por ser denunciado pelo doutor Franco, Alberto Franco, que é o procurador. Calma, mas não antecipa tudo, senão a gente vai falar o quê depois? Já conta tudo agora? Bem. Deixa eu apresentar o nosso convidado. O doutor Ricardo Nogueira, coordenador de saúde mental do Hospital Mãe de Deus, médico psiquiatra aqui conosco. Obrigado por ter atendido a nossa solicitação de vir aqui tentar nos contar alguma coisa por esse outro enfoque, né, da questão justamente o que leva um atleta a extrapolar dessa forma. O Fabrício não é de hoje, ele vem tendo atitudes que chamam a atenção por esse lado, de perder a cabeça mesmo. E a gente quer conversar com o senhor, principalmente para nos esclarecer o que pode estar acontecendo com ele e com tantos outros. Eu acho que com os atletas de alta performance, né, eles são muito exigidos, né, principalmente pelo que eles ganham, né, porque na verdade eles não são atletas, são empresas atléticas, né. Então, por exemplo, um jogador desse nível que ganha mais de 200 mil por mês, segundo consta, quer dizer, ele é uma empresa. Então, normalmente esses jogadores, esses atletas, eles têm advogados, empresários, até alguns têm educadores físicos que condicionam eles, né? Então eles se preparam fisicamente e estão condicionados atleticamente para enfrentar o seu trabalho, mas não estão condicionados emocionalmente. Então isso é uma grande falha. Eu estava vendo uma entrevista do Paul Breitner, que jogou na seleção alemã e hoje é um dos executivos e um dos diretores do Bayern de Munique. Os ex-jogadores do Bayern de Munique, hoje todos são homens de negócios e executivos. Então foram homens que foram preparados não só para serem atletas, mas hoje o atleta, um atleta de alta performance, ele tem que estar condicionado não só fisicamente, mas também emocionalmente para enfrentar situações como essas, né? Então nós temos exemplos ao contrário, assim. O condicionamento emocional do Filipão, né? Um homem que passou por um trauma dos mais violentos, o próprio Dunga e tantos outros. Luiz Soares, recentemente, o episódio da mordida. Então é comum isso, né? Então eles precisam serem tratados. Esses tempos aqui no próprio Internacional, teve um menino lá de Pelotas, lá do bairro Bom Jesus, que é um craque excepcional. E ele veio jogar nos juniores aqui e foi fazer uma partida lá no interior do Mato Grosso e ele brigou lá e deu uma surra no time inteiro lá do Mato Grosso. Estamos vendo as imagens de ontem para o nosso telespectador já sendo ilustrado aí do que aconteceu ontem. Ele largou o jogo, simplesmente, e aí começou o ato de Fabrício. Largou a partida, isso que chama a atenção, no meio, a bola rolando no meio. O que ele ouviu ali? Exato. Ele estava numa jogada e aí joga as mãos assim, não aguento mais. O que vocês estão dizendo? O D'Alessandro, inclusive, intervem pedindo para a torcida ficar quieta. O Alisson, o Juan, todo mundo pedindo para a torcida se acalmar, mas aí o árbitro expulsou. E aí ele enlouqueceu de vez. Aí resolveu tirar, estão tentando, aí o Juan tenta impedir que ele tire a camisa.
Não só tirou, como ele vai jogar no chão. Agora esse rapaz, né, não é a primeira vez que ele tem um surto de agressividade, né? Teve um jogo contra o Palmeiras que ele queria invadir o vestiário do Palmeiras pós-jogo, né? Quer dizer, ninguém continha ele, na época até era o Abel sempre prestigiou esse jogador muito, né? Hoje de novo. Deu declarações? Concedeu entrevistas isentando o Fabrício de responsabilidade maior do que passar agora por uma reflexão, por uma suspensão ou o que seja, e advertindo, o Internacional precisa dele. Inclusive, olha, é um jogador que até ele classificou o Internacional para a Libertadores. Mas, segundo consta, o grande problema desses atletas é a origem deles, né? Esse menino lá de Pelotas, o pessoal parece que mandou ele de volta para Pelotas para se tratar. É um craque, segundo consta, excepcional. O Tyson, quando chegou aqui também, lá de Pelotas, também numa situação... Tinha alguns distúrbios de conduta, mas menores, até extracampo, né? Mas o que se fez? Esses meninos eles têm que serem cuidados, né? O próprio Anderson, quando chegou no Grêmio, né? Era uma situação difícil também, mas ele teve um procurador, um empresário que adotou ele, então cuidou dele. Tem um outro detalhe, doutor. Voltando a pedir o seu socorro até sobre o comportamento da torcida. Quando o Fabrício foi lá e deu pontapé e quis invadir o vestiário do Palmeiras, a torcida colorada aplaudiu. É isso aí, Fabrício, mete bronca. E agora? Exatamente. Então, estimula, né, essa atitude agressiva, essa impulsividade. Na verdade, os jogadores, eles são adolescentes, né? E todo e qualquer adolescente, eles não suportam a depressão. Ao invés de eles ficarem tristes e deprimidos, como os adultos ficam, nós ficamos tristes e deprimidos porque nós temos maturidade. Né? A criança e o adolescente, ele reage de uma forma violenta, impulsiva. Né? Então, ele sempre que tem um obstáculo pela frente que ele não consegue resolver, ao invés dele refletir sobre aquilo e se deprimir, ficar triste, ficar frustrado e saber absorver a sua frustração, ele reage de uma forma violenta. Né? Então, o que ocorre? Os atletas hoje têm que se condicionar não só fisicamente, mas também psicologicamente. Quando o senhor fala adolescente sabendo que ele não é um adolescente, o senhor quer dizer que a estrutura mental ainda é da adolescência? É, porque são, na verdade, sinais e sintomas de imaturidade, né? Que ele não suporta frustrações. Né? Nós suportamos as frustrações, nós ficamos tristes, nós ficamos deprimidos e damos a volta por cima. Então, nós estamos vendo aí o Filipão humildemente, né, depois passou por tudo que passou, voltando, readquirindo confiança, o Dunga, por exemplo, né? Então, a gente vê que nós, gaúchos, pela nossa cultura, pela nossa informação e também, principalmente, os jogadores que vêm do Prata, né? Então, a gente vê assim que os jogadores argentinos, principalmente, eles têm uma capacidade que estão condicionados para o enfrentamento e o confronto. Inclusive, a gente vê quando eles brigam, eles provocam a briga, eles sabem controlar o impulso, né? Eles são os zeros e vezeiros, eles são catimbeiros, né? Mas eles são treinados e condicionados desde criança, porque eles têm uma educação para isso, eles têm uma cultura para isso. E no Brasil a gente vê que o nosso jogador, inclusive na Europa, tem muitos clubes que não gostam de brasileiros, porque os brasileiros eles têm uma dificuldade de enfrentar suas frustrações. Né? Nós não temos esse condicionamento. Então nós temos que entender que hoje o futebol é um negócio, são pequenas empresas. Né? O Fabrício é uma empresa que fatura 2.400.000 por ano. Quantas empresas faturam isso? Né? E ele tem uma responsabilidade, né? Isso vai ter um reflexo agora. Né? Então a gente tem que entender que o futebol ele tem que ser profissional em todos os sentidos, não só em termos da parte física, mas também da parte emocional, da parte econômica e cultural. E o grande exemplo é o Bayern de Munique. Né? Então no Bayern de Munique, todos os jogadores, desde das categorias de base, têm apoio psicológico. Aqui nós temos apoio psicológico nas categorias de base, mas não temos entre os profissionais. Os profissionais rejeitam o apoio psicológico, eles acham que isso é frescura, eles não gostam. Né? O próprio Filipão tentou botar uma psicóloga na seleção, mas há uma resistência muito grande, porque eles acham que isso é coisa
para louco, né? Só que aí às vezes tomam atitudes que... É como que assumir que tem um problema, né? Parece que a pessoa para fazer isso está dizendo, eu tenho problema. E aí essa rejeição. Vamos ver imagens do Fabrício passadas já, para não ficar só nesta, né, de agora. Vamos ver outros casos aí envolvendo o Fabrício. Minha cara Rafaela Medici, por favor, aí está. Vamos ver os destemperos. O Fabrício, a gente já vai falar daqui a pouco o que pode acontecer, o Internacional... Aí é um destempero bom, é um gol que ele meteu. Isso, esse não é um destempero negativo, foi destemperado a favor. Já vamos falar aí porque tem várias situações, né? Agora, a projetar o que vai acontecer com o Inter e com o Fabrício, né? Após a atitude que ele teve ontem à noite na vitória do Internacional por 1-0. Mostraremos também a vitória do Inter. Tudo isso no programa de hoje ainda, está recém começando, meus amigos. Aí, ó, briga. E curiosamente, aí o Abel protegendo ele, curiosamente o Fabrício ontem, ele protegeu o Anderson, que o Anderson foi expulso, ninguém lembra, e o Fabrício estava naquele bolo pedindo calma para o Anderson, que foi expulso antes. Depois acabou acontecendo tudo aquilo. Aí ele já faz até sinal, eu não sei o que significava esse sinal dele, meio de loucura, Bom, o Fabrício que é autor do primeiro gol do novo Beira-Rio, né? Mais isso ainda. É verdade. Na inauguração lá foi ele que fez. E agora, hoje, nas redes sociais, de tudo, meu caro Cláudio Brito, de Fabrício vestido com camisa do Grêmio, até uma sugestão tua, foi genial trocar o Fabrício pelo Kleber, para resolver os problemas. Os dois presidentes, o Romildo Bolzan e o Pífero, podem fazer um encontro e, olha, vai o meu louco para lá e vem o teu louco para cá. Pronto. Troca o gladiador pelo Fabrício. Seria uma alternativa. Olha, sabe qual é o problema? Que são os loucos caros, né? Não, mas tudo bem, mas é esse o problema. Mas eu acho que aí eles jogariam, porque o Kleber não joga mais no Grêmio e o Fabrício provavelmente não vai mais jogar no Internacional. Este é um tema que a gente pode evoluir, coloca numa interrogação até pelos apoios que o Fabrício tem encontrado, como hoje ao fim da tarde, o D'Alessandro. Né? Eu estou curioso para ver, eu não consegui ouvir o que ele disse, ele deu entrevista, daqui a pouco nós vamos saber aí, mas imagino que deve ter apoiado, né? Até pela questão colega. Inclusive apelou à direção para que permaneça. Para que permaneça. O Pífaro teve um grande comportamento. Ele poderia ter sido também um destemperado e ter feito horrores. Na condição de colorado, indignado, eu fiquei indignado, 24 horas depois eu já estou fazendo releituras. Mas naquele momento, o presidente poderia ter perdido a estribeira e não, ele disse, olha aqui, ó, manda o rapaz para casa e atenção, foi muito triste o que ele fez, muito ruim para nós colorados, segunda-feira falaremos. Opa! O problema é que ele tem um contato até julho. Aí vem a questão econômica. 2017. Esse é a inteligência, não vai queimar o patrimônio do clube. Ele tem um contrato até 2017 e, ao contrário do que se imagina, a Rafaela Medici, que está lá nos gerenciando lá em cima neste momento, no meio da tarde me perguntou sobre CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 482, 282. Lá pelas tantas diz o artigo que a conduta incontida e o mau comportamento podem levar alguém a uma demissão por justa causa. É muito amplo. O que é uma conduta incontida de um atleta que está no exercício do seu trabalho, com todas as outras regras do contrato de trabalho absolutamente, rigorosamente cumpridas. Nunca se disse que ele chegou atrasado, nunca se disse que ele foi faltou treino, que teve desídia, ao contrário. O capitão dele disse hoje à tarde que ele é de se entregar, de se doar e que deve permanecer. Então, simplesmente alguém imaginar, não, segunda-feira manda passar no RH, certo? Porque abandonou o trabalho ali enquanto a bola estava rolando, ele largou o jogo. Exatamente. Seria o único argumento. Abandono, tal coisa, enquadra em alguma da... Atenção, a demissão por justa causa exige procedimento. Mesmo no trabalho comum, não é dizer tu estás na rua por justa causa. Tem direito à defesa, mesmo antes de se consolidar a justa causa. E essa justa causa vai ser discutida em juízo, onde ele arrola como testemunhas, por exemplo, o Abel e o D'Alessandro. Pronto. Já imaginou? Colocar diante disso o quadro emocional, a história, a biografia e perguntar ao presidente do clube, o senhor sabia que ele tinha esses descontroles, distúrbios, etc? Sabia. E por que não tratou? Por que não lhe deu condições? Por que não socorreu? Então, por isso que o presidente, com muita calma, está deixando o barco correr, porque sabe
que não é tão fácil. Está aí o exemplo do gladiador no Grêmio. Não se faz um distrato deste nível da noite para o dia, e é muito provável, um contrato que vai até 2017, que o Inter tenha que indenizá-lo. Ao fim e ao cabo, deixa aí, treinando, cumprindo as regras e pagando todo fim de mês. Por isso que imagina-se que se o Internacional vá tentar, né, para já ir adiante no que a gente imagina-se pelo tudo que se ouviu, se fala que o Internacional vai tentar colocar o Fabrício em outro clube, vai tentar negociar o Fabrício. Mas nesse momento, toda a imprensa mundial está repercutindo esse fato. E eu faço aqui um paralelo. Nós tivemos um jogador excepcional, maravilhoso, há pouco tempo que nós perdemos ele, que era um cracaço, que se chamava Adriano. Perdemos esse jogador para depressão e para o alcoolismo. Adriano Imperador. Adriano Imperador. Maravilhoso jogador, né? Então, o jogador nos deu uma Copa... Histórias pessoais muito parecidas. Muito parecidas, né? Nos deu uma Copa América, né? Copa Argentina, inesquecível. Quer dizer, o Adriano é um jogador fantástico. E nós perdemos esse jogador para o alcoolismo e para a depressão. E também sem esquecer que jogadores desse nível, o Maradona. Nós perdemos o Maradona para a cocaína. Quer dizer, Maradona, el Dios, um homem maravilhoso, um jogador excepcional. Então, se um jogador do nível do Maradona se perde, né? E o caso aqui do Fabrício não é um caso tão grave quanto esses dois que eu falei. É bem como o Brito falou. Por que viram que o rapaz tinha esse problema já de impulsividade, né? Por que vamos dar um condicionamento emocional para esse rapaz? Aí ninguém viu, né? Então, assim, como se dizia a minha avó, portas arrombadas, trancas de ferro. Vamos continuar com o Fabrício, vamos ver aí uma entrevista do Fabrício depois da briga com o Dorival Júnior. Eu falando aqui que não é para mim mais levantar o braço para ele, que isso aí não é coisa que se faz. E eu pedi desculpa, eu acatei bem a autoridade que ele colocou no jogo, e eu pedi desculpa mais uma vez, porque era no momento do jogo, eu estava um pouco nervoso, a gente estava perdendo de 3-1, mas ele ainda acertou, isso aí tá tudo resolvido já. No momento eu achei que eu estava certo, mas depois a gente viu o vídeo aí, ele achou que eu devia ter esperado, então eu vou acatar a autoridade dele. Se for um momento de indignação, se servir para todos os jogos, eu tenho que me xingar todos os jogos para fazer um gol daqueles de novo. Bom, Cláudio Brito... Até é bom explicar que isso aí é do tempo do Dorival Júnior. Isso. Que alguém que pega pela metade acha que é uma entrevista de agora, que ele já está se acertando e já ficou. Não, até é por aí que eu quero conversar contigo. Todos os jogadores citados aqui, pelo doutor Ricardo aqui, são grandes jogadores. Com todo respeito ao Fabrício, não é o caso do Fabrício. Longe disso, em termos de nome, de tudo. E até porque no momento que ele está com o Internacional, ele vem devendo muito futebol. E aí eu te pergunto, um jogador como o Fabrício, tu como torcedor do Internacional, faz o que fez com a camisa do Internacional, é isso que está revoltando a torcida. E também já vinha sendo, até porque o início de tudo isso é a vaia sobre o futebol dele, que não vem correspondendo. Tem, na tua opinião, chance do Fabrício ainda jogar no Internacional? Eu penso que não. Eu penso que realmente... Se fosse o D'Alessandro, seria uma coisa, é isso que eu quero dizer. Agora não, é o Fabrício. E aí? Eu tenho a impressão que a única hipótese é de, por algo muito especial, o D'Alessandro ser ouvido neste apelo que fez, ainda hoje à tarde, e pelo menos manterem, ao mesmo tempo tem o outro interesse, o interesse contratual nisso aí. O Internacional trabalhar com esta circunstância de ele ficar aqui. Agora, é muito difícil que permaneça. O manto sagrado foi jogado ao chão. Veja bem, só para ampliar, aparentemente até para problematizar. Agora, nós falamos de tudo. CLT, a relação dele trabalhista, a justiça desportiva, que eu estava já me antecipando. Daqui a pouco vamos falar exatamente, disso, né? Tem o TJD ainda na parada. Vem aí um processo no TJD, a súmula é terrível, vai aos detalhes, descreve palavrões que ele disse, e isso servirá de base para uma denúncia no TJD. Além disso... E não tem nada a ver com o Internacional, isso é o procurador que vai fazer a denúncia. O procurador não é iniciativa do Inter. O procurador do TJD é o promotor lá, é quem faz a acusação lá. Muito bem. Mesmo que tenha sido só no âmbito do seu próprio clube e com a sua própria torcida, é um ato antidesportivo. Tanto que foi expulso. Exatamente. Não precisa agredir o adversário para ser expulso. Muito bem. Agora, atenção. Naquelas milhares de pessoas no estádio,
Basta que um se entenda ofendido pelas coisas que ouviu, até aqueles mais próximos, quando ele chega ali perto do alambrado e começa a vociferar, e quando ele vai entrando no túnel diz coisas para um ou outro, um desses cidadãos pode movimentar uma ação penal privada por injúria. Ele me chamou disso e daquilo, ele disse para todos, ele disse assim, para todos vocês vai tomar... Entendeu? Fez ainda o gesto para todo mundo. E a leitura labial é simplíssima. Mas aí o contrário, só uma curiosidade, o contrário, se o Fabrício, ele, atleta, Bom, e se identifica alguém ali... Que o tenha ofendido... Isso, ele também pode. Porque, veja bem, tem algo que ele ouviu? Sim. Perfeito. Ele está jogando, ele está numa jogada e faz assim, ó. E abandona o lance. Bola em andamento, inclusive seria uma jogada de ataque. Ele larga o jogo. Ele larga o jogo e faz assim para a torcida. E aí já começa a dirigir os seus impropérios. Aqui, ó, só para ilustrar... Não era só vaia. Só para ilustrar, Cláudio, a jogada anterior, por que originou isso? A gente pegasse... Até chegar esse momento, ele chega, ele recebe a bola, ele chega para cruzar naquele momento, e ele faz uma enceradeira, ele dá uma volta e não cruza. E volta toda a jogada e volta de novo para o mesmo lugar onde ele já estava e deveria, no entender da torcida e de quem estava assistindo, esperando o cruzamento. E aí que acontece isso aí. Alguém, largaram o Fabrício, perderam a paciência naquele momento. E aí ele se irritou. Pois é. Ele voltou ao mesmo ponto. Ele deu um grande giro e voltou ali. Tem que saber se foi a vaia ou se ele ainda ouviu alguma acusação provavelmente. clara. Provavelmente. Mas agora veja bem. Eu sou do tempo que a gente jogava aí no interior, em Bagé. Tinha um sujeito que tinha uma vassoura e quando os caras iam bater corda, ele enfiava o cabo da vassoura naquele lugar do jogador. Isso aí, se falar com os colegas, todo mundo vai relembrar. Né? E era tradicional isso. E nenhum jogador... Ninguém queria bater o escanteio. Era uma confusão, tinha que chamar a brigada e tal. E os caras aguentavam, né? Jogar no interior antigamente, né? Lá em Bagé, por exemplo, além do Parro, era Rubilar e Orsina. Um abraço aos nossos espectadores de Bagé, tem muita gente que nos assiste lá. Desse tempo, eles devem lembrar, tinha um sacana, ele levava uma vassoura. Vassourinha. E o campo era curtinho ali. Na Pedra Moura ou no Estrela d'Alva? Isso era na Pedra Moura, do estádio do Bagé. Do Bagé. O Jalde Negro. Não do né? Guarani. Então tinha isso, então eu já sabia que jogar em Bagé não era mole, entendeu? E tu ouvia tudo. Né? Mas o futebol evoluiu, ainda bem para ele nesse sentido. Mas só que essas novas desenhos arquitetônicos de arena e até o novo Beira-Rio, o público ficou mais próximo, né? Então ocorre esse fato. Ele escuta. Mas como e tem a acústica. E tu ouve tudo. mesmo, Ouve né? mesmo. E aí o sujeito não tem uma estrutura, né? Ele não está condicionado emocionalmente para resistir a uma frustração, uma crítica, né? E um detalhe, por pior que seja o crime, e não estamos falando de crime, mas por pior que seja o crime e por pior que seja o réu, tem direito à ampla defesa e a manifestar-se. E no momento, até agora, só temos o silêncio, a suspensão, a retirada estratégica para São Paulo. Que ele está em São Paulo. Para passar a Semana Santa, etc. e tal, e depois vai se reapresentar ou não. Já vem de lá negociado, acertado. O Internacional, claro, para o Internacional, a melhor solução nos próximos dias é surgir uma contratação, um clube o procurando, e aí, até para justificar o apelo do D'Alessandro e o apoio do Abel, pois é, tudo bem, tá certo, muito bem, Fabrício, estás perdoado, tu és tudo isso que o D'Alessandro disse, mas no Palmeiras. Eu imagino que seja por aí, porque um clube ele é feito pela sua torcida e para a sua torcida, que é quem paga em última instância a conta da história. Ele é um cliente, ele tem todo o direito. E a torcida, imagino que não vai perdoar o Fabrício, por mais que os colegas e os atletas perdoem, querem que ele volte, vai depender do torcedor, né? Exatamente. Né? Ele que define, no fim das contas. Não adianta o presidente, os jogadores ir contra a torcida. Aí é condenação, né? É a mesma coisa que rasgar uma bandeira, rasgar um brasão, atirar no chão um pavilhão ou qualquer outro símbolo. A camisa doeu. E soma o fato que eu citei do futebol fraco do Fabrício no momento e mais a reincidência, né? Aí que pega a peça. Se fosse a primeira vez, aquela história, mas e aí? Como ele faz assim e a camisa vai ao chão, ele até perdeu uma oportunidade que fiquei sabendo pelo Cacalo, sem se saber, sem se lembrar
qual teria sido o atleta, no Grêmio, certa feita, aconteceu alguma coisa parecida. E o jogador saiu vociferando, sem camisa, com a camisa debaixo do braço, tal coisa. Ele não jogou no chão. Mas aí perguntado, mas vem cá, tu tira a camisa e faz sinais e tudo mais? Eu disse, não, eu estava furioso, queria dizer tudo aquilo e jamais o faria com o santo manto do clube, por isso que eu tirei a camisa. O Fabrício já não tem essa desculpa, né? Não. Sim, mas tu pegaste o manto e jogaste no chão. Aí fica complicado. Rafa, o que nós temos agora? Nós vamos... A notinha, o surto, então, de Fabrício, aos 17 minutos do segundo tempo, na vitória do Inter sobre o Ipiranga de Erechim, ontem, pelo Campeonato Gaúcho, pode custar caro. O lateral, que já está suspenso pelo clube, vai ser denunciado pelo TJD, aqui do Rio Grande do Sul, na próxima segunda-feira, e pode ser enquadrado em 3 artigos, meu caro Cláudio Brito. Pela lei 243D, por incitar o ódio, a pena varia de 360 a 720 dias e mais multa. Pois é. Tem 3 artigos que ele pode ser enquadrado, não é isso? Tem. O que se sabe, pelo que já teria dito o procurador, o doutor Roberto Franco, as possibilidades de enquadramento seriam aí na incontinência, na atitude antidesportiva, na conduta moral. Ofender alguém em sua honra. Exatamente, ofender alguém em sua honra. Aí teremos que ter alguém, não é a torcida toda. Me perdoe até quem interprete de outra forma, ofender alguém não é ofender o Inter e nem sua torcida. Ofender alguém tem que ser João, Pedro, Antônio. Tem que ter CPF, RG e tudo mais. Ou seja, para ele ser enquadrado nesse artigo, alguém tem que se apresentar, eu fui ofendido. É isso? Exatamente. Ou então o clube vai lá não vai fazer coloca. Isso. O clube não vai fazer isso. Eu estou ofendido, mas eu não estou fazendo isso. Correto? Mas há outras condutas, sim. E há, inclusive, um dispositivo, se me permitir aqui, por favor, porque eu faço questão da leitura para não cometer algum pecado. Tem um artigo do Código de Justiça Desportiva, onde ele pode se enquadrar, o artigo 258, que eu reputo até inconstitucional. Eu vou dizer o seguinte, você vai lá no Código Penal, matar alguém. Muito bem. É constranger alguém à relação sexual contra a vontade. Subtrair coisa alheia móvel, o furto. Nós temos verbos que traduzem condutas e temos tipos penais bem descritos. Eu sei que homicídio é matar alguém. Muito bem. O que significa? Tirar a vida de pessoa. Alguém é pessoa. Não é animal, nem é coisa. Muito bem. Agora, um tipo, ou seja, uma pena possível por um comportamento que diz assim: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras desse código. Isto aqui é kafkiano, isto aqui é uma aberração jurídica. Não pode se fazer um tipo de punição de maneira tão aberta. E outra coisa, o que significa assumir uma conduta? É ter a conduta? É conduzir-se assim ou assumir? Não, eu assumo. Que é isto? Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, não tipificada, mas alguém tem que descrever. E se for descrito, vai entrar, claro, há outras punições possíveis. E aqui um detalhe, há punições em dinheiro, há punições por tempo e punições por jogos. Ele suspenso pelo Inter, não vai jogar. Então a suspensão virá, forçosamente a suspensão virá por tempo. E é pesada, pode chegar a 2 anos. Um detalhe importante, isso no plano esportivo. A suspensão, o Internacional suspender não é assim. Tem que haver uma comunicação correta, adequada, o seu contrato está suspenso por tanto tempo, com perda de remuneração, inclusive. E aí vai ser aquele rolo, já vai ele para a Justiça, e eu não tenho visto os clubes vencerem na Justiça do Trabalho. Porque justamente os contratos são muito bem costurados por essas verdadeiras empresas. Claro, que estão lógico. aí. O procurador pediu as imagens, tá? E segunda-feira vai entrar com a ação pedindo essa. Agora, o que eu estou vendo nessa história toda, que isso tudo é porque essas empresas não produzem aquilo que elas se propõem. Que falta muito futebol. Eu sou do tempo que a gente ia ver o Botafogo e o Santos para fazer goleada. A gente ia ver o Internacional do Falcão, do Carpegiani, do Caçapava, dar show. Era show de futebol.
A gente via futebol. Hoje que a gente vê isso, é só confusão, é briga, e futebol que é bom, a gente tem que ligar a televisão para ver. Bom, e você lembrou o Internacional do Falcão, do Caçapava, do Valdomiro, que muito mais do que o Fabrício sofreu vaias no Beira-Rio. Tem esse caso. Ele conhecido. foi vaiado terrivelmente. Era o Daltro Menezes quem segurava a onda, inclusive, do Valdomiro, que quem trouxe, na verdade, foi o Oswaldo Rola. E depois, então, foi entregue aos cuidados do Daltro, que era o treinador da inauguração do Beira-Rio e tudo mais. E naquela época os salários não eram essas maravilhas de hoje. Hoje tu vê os caras ganhando 900 mil, 700 mil, 500 mil e produzindo quase zero. Então o que ocorre? Aceitou calado as vaias. Exato, e a torcida se revolta. Então está faltando futebol. Eu, quando quero ver futebol, tenho que ver o Bayern de Munique, que só ganha de goleada, que é um futebol bonito. Eu tenho que ver o futebol europeu, porque tu vê no Brasil, é um jogo truncado, é uma confusão. O único time que dá para ver hoje no Brasil é o Corinthians, que é um pouquinho melhor do que Tem os algumas outros. exceções. O Atlético Mineiro ano passado jogou um futebol, o Cruzeiro. Mas ou seja, aquele futebol exuberante, quando tu ia ver o Pelé jogando, né? Pô, mas era Pelé, né? A gente sabia que o Santos metia a 4, levava a 3, né? Metia a 6, o Cruzeiro do Tostão, o Atlético Mineiro do Reinaldo, o Flamengo do Zico. Então nós estamos passando por uma época do futebol brasileiro de muita pobreza técnica, de pouca qualidade. Então nós temos que rever isso. Então eu dou o exemplo assim do campeonato alemão. A média de público do Brasil é ridícula. O campeonato americano, a liga atual, tem uma média de público que é o dobro da média brasileira. Por que será que todo mundo fugiu dos estádios de futebol? Por que será? Né? Então nós temos que rever tudo isso. O futebol brasileiro hoje, sabe qual é o nível do futebol brasileiro hoje? É o sexto do mundo. É o sexto campeonato. Nós estamos numa crise mundo. que até foi emblemática, a tragédia da Copa do Mundo, nesse sentido, né? Que tem que se rever realmente o que está acontecendo. Eu não vaio. Verdadeiramente, não estou vai estádio para vaiar. Não estou dizendo isso por... Bom, nunca me abalou qualquer comportamento de que eu criticasse sob a forma da vaia. Eu posso até... Poxa, mas como é que esse cara perde essa bola? Eu reclamar, falar contigo, se estiver ao meu lado, com ele, mas é o meu comportamento. Eu gostaria imensamente que não vaiassem os atletas do nosso clube. A minha leitura é essa. Pô, o time é ruim, mas é o meu time. Correto? Mas tudo bem, não se pode exigir que todas as pessoas tenham esse comportamento e é compreensível. Se eu estou até compreendendo o dia de fúria, a noite de fúria do Fabrício, com muito mais razão eu vou compreender o comportamento de uma torcida insatisfeita, que reclama há muito tempo, que está lembrando dos bons tempos do time de ouro e hoje tem um time de lata. Cláudio, vamos ver a repercussão aí que causou na imprensa internacional esse caso do Fabrício. Realmente, muita gente, muitos jornais, muitos periódicos aí mostrando essa situação aí, que é um caso, se não inédito, vai ser difícil Só achar poderia ser na imprensa internacional, né? Que bela piada. Vamos ver aí, Rafinha, por favor, coloque na tela pra gente. Ampliando. Olha lá. Você podia ir me soprando aqui, por favor, da onde é cada um desses Não, foi no mundo inteiro. Olha lá. periódicos. Fabrício do Inter, foi expulso por ter motivo... Sim, mas aonde é isso? De quem? Que periódico de que... Que jornal é esse? Deve ser Qual Inglaterra. site? Inglaterra, aí está. É Inglaterra, né? Middle finger, o dedo médio. The Guardian. The Guardian. Inglaterra. Muita gente fala Guardian, mas é Guardian, uma pronúncia do Guardian. periódico. Metro. Este é da onde? Inglaterra também. Os grandes mercados do futebol, né? Daily Mail. E Daily Mail, Cláudio Brito. Eu só passo o dia mandando e-mail. Aí a França. França. Le Brésilien L'équipe. Fabricio International expulsé pour des doigts d'honneur. Por 2 dedos de honra. Boa. É expulso por... Estão lá os 2 dedos. Corriere dello Sport, Itália. Não, percorreu todo mundo. Nunca na vida ele pensou que fosse expulsado por ser uma doble... Né? Eu não consigo ver Também não estou conseguindo. Doble... É o... a sua ficção. Por uma Futebol doble... América. Esporte. Penetra...
Próprio site do Inter, não? Parece? Não. Não é Internacional imagem... de fundo aqui. Não, não é o do Inter, não. Tá aí, temos um panorama aí para ver o quanto diferente isso é no mundo. Me chamou a atenção que todo mundo refere os 2 dedos. Double fingers, etc, etc, doble, eu não vi como é a campanha 1 é 11. Realmente é este aspecto que chamou a atenção, porque isso o mundo inteiro entende. Correto? Até esse sinal aí, que é um sinal internacional. Antigamente era outras coisas que botavam aqui, era o sinal brasileiro, né? Então hoje está tudo internacionalizado, globalizado, né? Então atitudes... Agora, doutor, que bom que o senhor está aqui. Nós estamos num feriado começando, o trânsito é intenso, vai ser o tema do Conversas Cruzadas daqui a pouco, com toda honestidade, doutor. O trânsito ou o Fabrício vai ser o tema? Não, o trânsito. Uma atitude dessas, num entreveiro de trânsito, eu já vi, e chegou às minhas mãos até profissionalmente, resultar em homicídio. Sim. Nossa. Um motorista faz assim para o outro, ou então como antigamente se fazia, etc e tal. Eu estou fazendo aqui para demonstrar na verdade é o seguinte, é que é um estresse, né? A gente vive numa situação muito estressante. E o futebol é um entretenimento, né? Ele é um lazer, mas como dizia um técnico escocês, o futebol é a coisa mais sem importância, mais importante do que a própria vida. Né? É uma contradição, porque ali tu bota todas as tuas coisas, né? Então tu vai lá pro futebol, se o time ganha, todos os teus problemas tu esquece. Mas se o time perde, aí é uma tragédia grega, né? Então a gente usa o futebol como uma válvula de escape, né? Para botar, se esquecer dos problemas, né? E muitas vezes se torna um problema maior, né? Porque tu vai lá para te interter e tu te incomoda. 2 coisas que dá para até levar pelo lado bem-humorado disso, é que se esqueceu, o Anderson lucrou com isso. Ninguém mais lembra que o Anderson fez uma bobagem antes e foi expulso. Mas o tribunal vai lembrar. O tribunal vai lembrar. E também o próprio técnico Diego Aguirre, que tanto estava se falando, Diego Aguirre sai, que está jogando mal. Ninguém fala sobre o jogo de ontem, se foi bom, se foi mal, agora, se falou do Aguirre. O Diego Aguirre me relembra o Arthur D'Alegrave. O Arthur D'Alegrave que dizia assim, eu prefiro que jogue mal e ganhe. Né? O Arthur D'Alegrave que falava isso. E o Inter, todo mundo reclama do Diego Aguirre, mas ele está sempre ganhando. Então vamos ver o que ele falou aí, mas falou sobre o caso Fabrício. Vamos ouvir. Eu voy a falar só uma vez del tema de Fabrício, no quiero falar só do tema esse, tenho outras coisas para falar. Lógicamente que foi uma coisa triste, uma coisa feia que não pode acontecer, mas também não é a primeira vez que acontece uma coisa assim. Ele é um de meus jogadores e eu tenho que tentar proteger a pessoa, proteger a meu jogador. Então, ter calma, deixar passar as horas e bueno, ver o que vai acontecer. Eu não posso falar outra coisa porque só falo o que estou sentindo. Poderíamos estar falando de futebol ou falando de minha dimissão, mas não, estamos falando de outra coisa. O bom que conseguimos mais uma vitória, que nos deixa na liderança do Gaúcho, que era um de nossos objetivos, tentar ficar na primeira posição para definir em casa. Ainda queda mais um jogo, mas estamos mais perto de que isso pueda acontecer e bueno, mesma coisa que vengo falando faz um tempo, Inter vai lentamente no caminho certo. Tá aí, tocou uma flautinha ainda o Aguirre nessa história. Podia estar falando da minha demissão, mas não. O D'Alessandro, depois a gente vai ver, também tocou uma flauta no início, quando chegou a coletiva. Ué, tanta gente, pra que tanta gente? Aconteceu uma coisa ruim, ele disse. E, realmente, o Anderson
Não, ficou. Está em paz, né? Não... Preservado. E diga-se de passagem, o Fabrício, como você destacou há pouco, né? O Fabrício tentou ajudar o Anderson. É verdade. É verdade. Isso é para vocês verem como a pessoa muda o seu ânimo. Ele é um ciclotímico, né? Ele cicla, né? É a palavra técnica, né? Então ele cicla. Ali todo mundo assim. Acabou de confirmar o meu laudo. O laudo a meu respeito. Eu sou uma pessoa que, até por força da atividade, fui buscar conhecimento de psiquiatria forense, psicologia forense, para estudar os casos em que isto é importante nas alegações, e me submeti à análise. E eu tenho um laudo que diz que eu sou esquizoide ciclotímico. Eu acho que vamos chamar um intervalo daqui a pouco, então, para preservar. Não é agora. Não, mas tu já te tratou e está curado. Mas, enfim, vamos ver o que disse o presidente do Internacional, Vitório Pífero, sobre o caso Fabrício. Uma atitude lamentável. Conheço o Fabrício há muitos anos. E ele é um jogador de sangue quente. Mas, de qualquer forma, uma atitude lamentável, né, que machucou o nosso torcedor. Ele o fez, evidentemente, de cabeça quente. Isso não é desculpa suficiente, né? Mas eu não vou tomar atitude de cabeça quente. Eu vou tomar atitude na segunda-feira após a Páscoa, né? Até lá ele está totalmente suspenso. E aí, na segunda-feira, eu vou resolver exatamente o que nós vamos fazer. Ele saiu de campo dizendo que não fica mais aqui, que não joga mais aqui. Volto a dizer, isso não depende dele. Também, ou não depende só dele, depende também do Internacional. Então nós vamos equacionar isso na segunda-feira. Presidente, faltou respeito do Fabrício para com a instituição Internacional? Não, a camisa do Internacional é um manto sagrado. E sobre esse aspecto eu não tenho dúvida que sim. Presidente, o senhor concorda que depois dessa atitude do Fabrício não há mais ambiente para o jogador no clube, tanto em relação aos jogadores quanto à torcida? Eu não concordo. Não concordo em relação a alguns. Acho que ele feriu, né? Acho que ele feriu muita gente, né? E uma atitude impensada, né? Mas volto a dizer, eu conheço o Fabrício há muitos anos, né? Sei de uma série de dificuldades pessoais, de ordem pessoal, mas ele estava obviamente sangue quente, como ele é, até mais que os demais, em meio ao jogo, né? Se sentiu, enfim. Aí o presidente vai ter que ser racional ao extremo, pensar realmente na sua condição, porque vem a questão que eu já falei. O Maurício até depois vai vir aqui, Maurício Saré, pode analisar melhor ainda a questão futebolística. Estamos falando do lateral Fabrício, que depõe contra o futebol e a reincidência. Não é um grande jogador que está fazendo pela primeira vez, teve um caso intempestivo. E aí a terceira questão, que o presidente certamente vai pensar, é a questão financeira. Tem que preservar. Este é um obstáculo intransponível. Como ele disse muito bem, não depende nada só do Fabrício, como não depende só do Inter. Os dois lados vão ter que chegar a um acordo, ou então vão viver a situação que vive, volto a dizer, o gladiador com o Grêmio. Sim. Correto? Mas aí, Cláudio, só para fechar aqui, aí tem o lado da torcida, que é a torcida que está fazendo tudo isso. E aí vem a pergunta aqui para o nosso psiquiatra, justamente o D'Alessandro tem depoimento dizendo que no vestiário eles ouvem, inclusive às vezes, em alguns casos, enquanto eles ainda nem entraram em campo, já escutam com essa acústica toda, escutando na escalação, dá o nome do cara Fabrício, quer dizer, o cara já entra. Mas isso é tradicional, né? Isso não tem o que fazer, né? Olha o exemplo aqui que o Brito deu da época do Valdomiro. Quanto tempo que o Valdomiro não foi aceito na equipe titular, né? Muita gente dizia que ele não tinha condição para ser titular do time, né? E ele provou, né? Ele insistiu, ele é um jogador limitado, mas aí os cruzamentos dele que deram vários títulos, né? E acabou até na seleção brasileira, né? Ele teve resiliência e persistência, né? Mas então eu lhe pergunto, a solução com a torcida não tem o que fazer, o clube não tem o que fazer? A torcida ela é emocional. O que absolve qualquer jogador de futebol é uma palavrinha chamada gol. Qualquer gol que o Fabrício fizer, acabou tudo. Não, ele já fez vários gols. Exatamente. Muito importante. É o caso do Romário, né? O Romário fazia o que fazia, eu me lembro na última passagem dele lá pelo Fluminense, ele saiu brigando com os torcedores na arquibancada, batendo. Mas como ele sempre foi um goleador, ele conseguiu sempre reverter a situação.
Então o jogador de futebol precisa fazer gol. Fazendo gol está tudo resolvido. Imagina se ele vai a Yokohama e faz o gol da final de um Mundial. Gabiru fez, mas depois não ficou jogando. Ou seja, internacional. Se alguém chegar um dia a construir uma circunstância que mantenha o jogador Fabrício no Internacional e até atuando, não apenas indo no caixa receber, como faz o Gladiador lá no Grêmio, seguramente vai estrear fora de casa, não vai ser no Beira-Rio, e vai ter 10 companheiros dando a bola para ele fazer 2 ou 3 gols. E vai fazer. Exatamente. E sabe por que eu acho... E aí vou eu lá pro Salgado Filho, grande. Exatamente. E eu acho assim, que o Fabrício tem mais condição de reverter essa situação do que o Cléber Gladiador. E sabe por que o Cléber Gladiador não reverteu? Porque ele ficou meio ano no Grêmio sem fazer um gol. Aí ele foi pro Vasco da Gama e fez 1 ou 2 gols. Quer dizer, se ele tivesse feito gol, todo mundo ia esquecer de tudo. Temos um psiquiatra dando a solução. Fazer gols, meu caro Cláudio Brito. Fácil. Gol resolve tudo que é problema. Resolve problema de caixa. Arruma uma bola aí, por favor. Doutor Ricardo Nogueira, muito obrigado pela sua presença aqui. Cláudio Brito, grande abraço. Logo mais, 10 horas da noite, estou aqui no Conversa Cruzadas. Perfeito. Esse foi um especial Fabrício que vai seguir com alguns desdobramentos com o Maurício Saraiva, que daqui a pouco já vai estar com a gente. A gente vai para o intervalo, depois tem o compacto do jogo, tem o jogo do Grêmio, importante vitória e outras coisas. Gostei demais, pode chamar quando quiser. Que bom. Um abraço. Já voltamos. Tá bom.